Oi pessoal, Inácio Ventura, médico ortopedista, especialista em quadril e joelho, e vamos para o primeiro vídeo oficial, vamos dizer assim, desse ano, tirando o vídeo de Feliz Ano Novo e de agradecimento que eu coloquei para vocês. Vamos embora porque o ano já começou há muito tempo já, temos que produzir conteúdo. Eu terminei o ano passado com o último vídeo dizendo para vocês que tinha sido o vídeo mais pedido ao longo do ano, que foi aquele vídeo abordando qual a melhor prótese de quadril, tá? Se você não assistiu, sugiro fortemente que entre, o vídeo ficou bem completo, abordou vários aspectos, tipos de prótese, indicação, um monte de coisa interessante lá, tá? Não deixa de ver. Esse vídeo hoje é recuperação após prótese de quadril. Como é que é o pós-operatório? Vamos lá? E como é que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? Eu vou começar abordando alguns aspectos gerais para que vocês entendam o que é relevante quando a gente está falando de recuperação pós uma cirurgia de prótese de quadril. Na verdade, pós de várias cirurgias, mas nesse caso aqui da prótese de quadril, tá? Então eu vou falar primeiro aspectos gerais que são essenciais que sejam compreendidos, tá? Depois eu vou passar rapidamente para vocês aqui em cima, vou mostrar 4 artiguinhos só para mostrar que o que eu estou falando aqui não é tirado da minha cabeça, nem tampouco somente da minha experiência, tá? Mas é o que está publicado amplamente na literatura. Vou citar 4 trabalhos muito interessantes e depois eu vou detalhar como que é a minha rotina de pós-operatório, para vocês entenderem como é que é a média de uma recuperação de prótese de quadril, certo? Então vamos começar com esses aspectos gerais. E eu quero falar para vocês assim, o que determina a velocidade de recuperação, por exemplo, de um paciente depois da prótese de quadril? Ou o que determina o quão bem vai ser, o quão tranquila vai ser essa recuperação, tá? A gente sabe, eu já citei aqui muitas outras vezes, que a prótese de quadril normalmente tem uma recuperação muito pouco dolorosa, tá? Muito confortável, segura e que os próprios pacientes a julgam muito tranquila. Tanto que a gente escuta isso toda semana. Mas a gente vai detalhar aqui para que fique bem claro. Então, o primeiro ponto é que fique muito claro aqui para todos vocês que quando eu falar da minha rotina e quando eu falo em outros vídeos, a gente cita aqui, a gente está falando de médias, tá? A gente está falando do que é o regular na nossa vida, o que é o mais comum, naqueles casos em que não houve nenhuma intercorrência, não houve nenhum problema dentro da cirurgia, que isso é muito raro acontecer, que o paciente não é nenhum paciente com caso de complexidade fora da curva, é aquele paciente com o diagnóstico de artrose, que ainda está andando antes da cirurgia. Então a gente nunca fala de extremos aqui, tá? É mais raro a gente falar. Lembrem-se, os vídeos são orientações. Cada caso tem que ser avaliado individualmente, tá? Então, casos extremos, complexos, às vezes os pacientes perguntam, meu caso é assim, você descreve um caso extremamente complexo. Como é que o meu se enquadra nisso? Não sei, talvez não. Só vou saber se a gente tiver uma consulta pessoal e eu puder avaliar o seu caso e conversar com você detalhadamente, tá bom? Então é bom que isso fique bem claro, a gente está falando de médias. Nos trabalhos que eu apresento, que eu cito, entendam uma coisa também, os trabalhos científicos, eles são baseados em algum grupo populacional. O pesquisador, o cientista, ele escolhe quem vai ser o grupo avaliado. Então, isso algumas vezes direciona também o resultado para um lado ou para o outro. Tá? Não quer dizer que eles fazem isso com o intuito descarado de direcionar o resultado, mas também avalia o normal, vamos dizer, para aquele grupo do estudo. Então não é também os resultados dos estudos não podem ser extrapolados para 100% das pessoas, para todo mundo. Não é válido para todo mundo que a gente apresentar nos estudos aqui, tá bom? Mas certamente é válido para a maioria. Bom, dito isso, vamos começar com um dos fatores que é essencial, tá? Para determinar como será a recuperação. Qual? As condições prévias do paciente. Assim como eu citei um pouco agora, o exemplo do paciente
fora da curva, o paciente com um caso muito complexo. Então, se você é um paciente que antes da cirurgia está em condições musculoesqueléticas e funcionais, vamos dizer, muito limitadas, se eu estou numa cadeira de rodas há 3 anos, é óbvio que a sua recuperação no pós-operatório vai ser diferente do paciente que chega para mim com artrose há 1 ano e meio e uma dor que está incomodando a vida, mas que ele consegue ainda fazer as coisas do dia a dia. Esse paciente vai ter uma recuperação melhor. Então, isso é muito óbvio, tá? Não dá pra gente fugir disso. A cirurgia, ela é muito boa? Sim, tão boa que foi eleita a cirurgia do século, como eu falo várias vezes aqui, do século passado, tá? Mas ela não é mágica, tá bom? Então ela vai ter bons resultados, mas bons resultados para esse paciente que estava na cadeira de rodas vai ser talvez ele estar andando daqui 1 mês, daqui 2 meses, não sei, tá? Mas isso é muito diferente a condição prévia em que o paciente se encontra. Primeiro aspecto, muito relevante. Segundo aspecto, o planejamento e o preparo pré-operatório, tá? Vocês têm que entender isso. Em muitos vídeos aqui eu falo da qualidade do médico que vocês procuram. Operar não é só fazer a cirurgia. Não é. Pode parecer ridícula a afirmação, mas não é, tá? O operar começa quando você entra no consultório pela primeira vez. Então, toda cirurgia exige um preparo muito antes dela para que ela tenha uma taxa de sucesso muito elevada. Tá? Então nós temos que manejar esse paciente da melhor maneira, nós temos que ajustar ele clinicamente, nós temos que conversar, que esclarecer todas as dúvidas, muitas vezes que prepará-lo para a cirurgia com o fisioterapeuta antes da cirurgia, mesmo sabendo que vai operar, às vezes fazer suplementação, às vezes fazer musculação, às vezes tomar algumas medicações específicas para prepará-lo para a cirurgia. Tá? Então o sucesso da cirurgia, do ato cirúrgico, colocar a prótese, começa muito antes disso, no planejamento e preparo pré-operatório. Então, a sua recuperação pós-operatória também depende do preparo que o seu médico fez contigo. Terceiro aspecto essencial, qualidade da fisioterapia pós-operatória. Isso aí é indiscutível, tá? Não preciso nem entrar em detalhes aqui, mas, pelo amor de Deus, é claro que se eu operei, pode ter sido a melhor cirurgia do mundo e não fiz fisioterapia nenhuma, eu vou ter um tipo de recuperação. Se eu operei e fiz uma reabilitação com uma fisioterapia não tão boa, vai ser outro tipo. Se eu operei e tive uma fisioterapia impecável, precoce, que no dia da cirurgia meu fisioterapeuta já passou lá, na manhã seguinte ele já estava comigo, quando eu voltei para olhar a ferida eu já tinha feito 2, 3 sessões e ele me orienta e ele conversa comigo e eu tenho o telefone dele, isso vai ser outra recuperação, tá? A fisioterapia de qualidade é responsável, assim, eu diria que por mais de 30% da recuperação do paciente no pós-operatório, tá? É quase que 1/3 para cada um. A cirurgia que a gente faz tem uma parcela, o seu empenho e as suas condições tem outra e a fisioterapia tem outra. A gente divide por igual isso aí. Todo mundo tem mérito quando a gente tem sucesso, tá bom? E o quarto aspecto, aí falando de um aspecto técnico da cirurgia, o principal fator determinante de quão rápido e com quanta qualidade e conforto você vai se recuperar é o acesso cirúrgico. O que quer dizer isso? O caminho, o trajeto pelo qual o cirurgião utiliza para colocar a prótese. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo para isso, porque não dá tempo, mas existem muitos acessos, a gente vai discutir no futuro, eu vou fazer um vídeo para cada um dos principais que eu mais utilizo, tá? Mas o local por onde eu coloco a prótese é determinante na velocidade, no conforto e na qualidade da recuperação pós-operatória, porque disso depende que tecidos eu cortei ou não, se eu precisei desinserir um tendão ou não, se eu fiz um acesso convencional ou um acesso minimamente invasivo, quanto sangramento que eu vou ter, o nível de dor que eu vou ter, uma série de fatores dependem simplesmente do caminho pelo qual o seu cirurgião escolhe para implantar a sua prótese.
tá? Isso chama acesso cirúrgico. E nós temos vários para prótese de quadril. Até nos trabalhos que eu vou colocar aqui agora na sequência, a gente vai discutir 3 deles, que são 3 acessos muito interessantes, que eu gosto muito, e vocês vão ver que os trabalhos mesmos já comprovam isso, que existem diferenças entre os acessos, especialmente entre os acessos convencionais e os minimamente invasivos, tá? Então, todos os trabalhos mostram acessos mais preservadores permitem uma recuperação mais acelerada, mais confortável, com menos intercorrências. Então, citamos aqui que os acessos são importantes, então vamos falar deles, vamos ver o que a literatura fala deles. Repito, o intuito do vídeo não é discutir acessos. Eu vou colocar aqui 4 trabalhos que utilizam 3 acessos diferentes, mas com outro intuito. Com que intuito? Que vocês vejam que mesmo com diferentes acessos, o nível funcional e a velocidade de recuperação é espetacular em todos eles, tá bom? Então, para vocês verem que o cirurgião de vocês tem a liberdade de usar um acesso, qualquer um desses acessos, e você vai estar muito bem amparada por isso, de modo geral, certo? Esse primeiro trabalho aqui é um trabalho de um grupo muito forte dos Estados Unidos, em que eles usaram um acesso minimamente invasivo posterolateral. Na verdade, eles usaram até um tipo especial que são 2 incisões, tá? Mas é um grupo composto por cirurgiões que são muito famosos nos Estados Unidos. E os resultados são espetaculares. O que eles conseguiram encontrar nesse trabalho? Para vocês terem uma ideia, eles avaliaram 100 pacientes, 97%, ou seja, 97 pacientes, que dá a mesma coisa nesse caso, foram capazes de fazer a fisioterapia no primeiro dia, no dia da cirurgia mesmo. Normalmente 5 a 6 horas após a cirurgia eles já fizeram a primeira sessão de físio. Desses 97, todos foram de alta no mesmo dia da cirurgia. Fizeram a fisioterapia, atingiram os critérios de alta e foram de alta, tá? Então, somente 3 pacientes não foram capazes porque estavam com enjoo, com um pouco mais de dor, qualquer coisa dessa, ficaram para o dia seguinte, para a manhã seguinte. Os 3 que fizeram fisioterapia na manhã seguinte também atingiram os critérios de alta na manhã seguinte e foram de alta, tá? Ou seja, os 100 pacientes, 100%, todos os pacientes do trabalho, foram de alta para casa com menos de 23 horas da cirurgia, certo? Detalhe, eles não são, o paciente quando vai de alta, percebam que eu falei, atingiram os critérios de alta. Então ele vai porque ele está bem, tá? Ninguém expulsa o paciente do hospital sem ele ter condições, não. São pacientes que foram porque inclusive quiseram e pediram para ir, porque todo mundo quer ir para sua casa e ninguém gosta de ficar no hospital, tá? E eles tinham condições clínicas de ir, certo? Nesse trabalho, por exemplo, quais eram os critérios de alta? Que o paciente tivesse condições de fazer transferências. O que é isso? Sair da cama para de pé, sair de pé para a cama. Sair da cadeira para de pé, sair de pé para a cadeira, sozinhos, sem ajuda de ninguém. Que eles tenham independência para isso, tá? Que mais? Que eles fossem capazes de caminhar cerca de 30 metros, tá? Claro, com apoio, com o uso de muleta, de andador, de bengala, do que ele preferisse, mas que fosse capaz de caminhar 30 metros. Terceiro, que fosse capaz de subir e descer um lance completo de escadas. Obviamente, subindo devagar, com apoio no corrimão, apoio numa muleta. Ninguém está falando que ele vai sair subindo e correndo, não, tá? Mas tinha que ser capaz disso. Ou seja, são 3 critérios de alta bem rigorosos, vamos dizer. E mesmo assim, todos foram de alta para casa em menos de 23 horas. Ainda esse trabalho, ele continuou avaliando esses pacientes até o 3º mês de pós-operatório, para ver com que tempo eles atingiam capacidade de fazer outras funções relevantes para a vida. E o que ele encontrou, por exemplo? Esses pacientes deixaram de usar muletas em torno de 6 dias, foi a média. Repito, a média, ou seja, no mesmo trabalho teve pacientes que no primeiro dia já estavam em condições de andar sem muleta, usando alguma outra coisa, por exemplo uma bengala, mas sem muletas, tá? E teve pacientes que só foram capazes de fazer isso com 19 dias, mas na média o trabalho encontrou 6 dias para deixar as muletas e usar algum outro auxílio ou nenhum.
O mesmo tempo foi o que eles levaram para dirigir. Detalhe, é um trabalho norte-americano, lá são muitos carros automáticos, lá o trânsito costuma ser mais tranquilo do que o nosso, então tem todas essas coisas por trás do trabalho, certo? Mas ainda assim não desvaloriza o resultado, que é surpreendente. 6 dias de média para voltar a dirigir. Voltar a trabalhar, 8 dias. Então, de média, esses pacientes com 8 dias já estavam trabalhando. Mais uma vez, porque teve comentários desse aspecto quando eu citei esse trabalho num outro vídeo lá atrás. Ah, que absurdo o paciente ter que voltar a trabalhar com 8 dias. Calma lá, ninguém forçou ele a trabalhar. O que o trabalho diz é que eles tinham condições de voltar a trabalhar e quiseram voltar a trabalhar com 8 dias. Por isso foram, tá bom? Andar sem nenhum auxílio, nem bengala, nem muleta, nem nada, média, 9 dias. Estar fazendo a maior parte das atividades do dia a dia, pelo menos em casa e as coisas mais comuns, 10 dias de média o trabalho encontrou. E para serem capazes de andar 800 metros, que é meia milha, é o parâmetro que ele usa, 16 dias de média, tá? Então percebam que são resultados espetaculares e que não fogem da realidade não, tá? É muito próximo disso aí o que a gente vê no nosso dia a dia. E um detalhe importantíssimo é que, com 3 meses de cirurgia, não houve nenhuma complicação grave. Não houve necessidade de nenhum paciente ser reinternado, voltar para o hospital porque teve uma complicação, tá? 3 meses de avaliação, nenhuma complicação grave em pacientes com recuperação espetacular. Esse segundo artigo, só para vocês terem uma noção do que eu falei no início, que os acessos todos são bons, especialmente os minimamente invasivos, eles se comparam em resultados. Então eu apresentei agora o mini póstero-lateral com resultados espetaculares. Esse aqui compara esse tipo de acesso, que é o acesso superior, que o nome comercial dele chama Super PET, comparou com o póstero-lateral. E o que ele mostrou aqui? Vocês veem, vocês sabem que o póstero-lateral tem resultados surpreendentes e ainda assim esse tipo de acesso mostrou que em 3 parâmetros avaliados ele foi superior ao póstero-lateral na avaliação em 1 semana, em 1 mês e em 3 meses. Ou seja, resultados melhores ainda do que o póstero-lateral, que a gente já sabe que são bons os resultados. E que testes são esses? Um teste é um teste que a gente chama Time Up and Go, é um teste que o paciente levanta, anda 3 metros, faz uma volta, volta andando e senta numa cadeira, sozinho, tá? Esse foi um dos parâmetros. O outro parâmetro é que o paciente, a velocidade que o paciente é capaz de subir e descer determinados lances de escada. E o outro parâmetro é a intensidade da dor. Nesses 3 parâmetros, esse acesso mostrou que foi superior ao póstero-lateral. Ou seja, já tem 2 acessos apresentados aqui para vocês com resultados espetaculares em termos de recuperação pós-operatória. Esse terceiro trabalho aqui já também compara com o póstero-lateral, mas ele descreve a comparação entre o acesso póstero-lateral e o acesso anterior direto. Vocês me veem falar muito dele aqui, porque ele é um queridinho meu, vamos dizer assim. Então eu utilizo todos esses acessos, mas nos últimos anos eu tenho gostado muito e cada vez mais desse acesso anterior direto. E o que esse trabalho mostrou? Mais uma vez, vocês já viram que o póstero-lateral é impressionante, é muito bom. Esse trabalho mostrou que o anterior direto foi superior em vários parâmetros ao póstero-lateral. Quais, Inácio? Por exemplo, os pacientes submetidos ao acesso anterior direto largaram os dispositivos de auxílio, muleta, bengala, andador, antes do póstero-lateral, saíram de casa para fazer suas atividades antes do póstero-lateral e voltaram a dirigir antes do póstero-lateral. Eles também foram para casa antes, não tiveram uma alta mais precoce, usaram menos medicações para dor e tiveram uma mobilização melhorada, que ele diz, tá? Então eles ficaram mais ativos no pós-operatório. Ou seja, muitas vantagens esse trabalho encontrou
em relação do acesso anterior direto em relação ao posterolateral. E essas vantagens todas, esses melhores parâmetros todos se perpetuaram até a 5ª semana, tá? Depois da 5ª semana, eles se igualam e o resultado é sensacional com qualquer um dos acessos, tá bom? Esse quarto trabalho aqui é fantástico. E por que que ele é fantástico? Primeiro, porque é um grupo muito sério dos Estados Unidos, assim como aquele primeiro era. Esse é o pessoal da Mayo Clinic, que é o maior hospital ortopédico dos Estados Unidos, talvez o maior do mundo, tá? Depois, porque ele é um trabalho com um nível de evidência muito alto. Então, quando a gente vê um trabalho com as características desse trabalho, significa que a gente pode extrapolar esses resultados para a prática clínica, um trabalho do nível de evidência mais alto que a gente considera. Tanto é muito bom, sensacional esse trabalho, que vocês podem ver que ele descreve no título que o trabalho ganhou um prêmio, tá? O prêmio John Shirley, que foi o maior estudioso de prótese de quadril e foi o inventor da prótese de quadril moderna. O que esse trabalho avaliou? Ele também comparou dois tipos de acesso, comparou o acesso anterior direto, que a gente falou aqui agora há pouco, com o minimamente invasivo posterolateral, ou seja, melhor dos mundos, dois acessos muito bons, sensacionais, tá? E o que ele encontrou? O que eu tenho falado para vocês aqui até agora, que ambos os acessos demonstraram uma excelente recuperação precoce, uma reabilitação muito acelerada com uma taxa ínfima de complicações. Ou seja, os dois acessos sensacionais, rápida recuperação, baixos riscos. No entanto, o acesso anterior direto teve uma vitóriazinha, vamos dizer assim. Ele mostrou uma recuperação levemente mais acelerada do que o minimamente invasivo posterolateral. Então, mais um trabalho muito sério, favorecendo levemente o acesso anterior direto. E ele também encontrou, assim como eu falei um pouco atrás, que essa melhora, essa superioridade do acesso anterior direto, no início, nessa recuperação precoce, aos 2 meses os resultados se igualavam, tá? Então, mais ou menos o que eu falei ali, a maioria dos trabalhos coloca que da 6ª semana para frente, os acessos todos se equivalem, com bons resultados. Bom, lá no início, nós abordamos quais os fatores relevantes e que influenciam a recuperação pós-operatória. Falamos um pouquinho de cada um deles. Depois, apresentei literatura para vocês, trabalhos sérios e muito bem escritos para a gente comprovar, ver evidência das coisas que a gente fala aqui. E agora vamos para a parte prática, tá? E deixa eu descrever mais ou menos como é que é a média, na média, repito, o meu protocolo pós-operatório e como que é a recuperação dos meus pacientes no pós-operatório de prótese de quadril. Então, para começar, vamos falar temporalmente como é que funciona isso, tá? No primeiro dia, no mesmo dia da cirurgia, o paciente vai sair do centro cirúrgico e não deve ir para a UTI, tá? Primeiro ponto importante. UTI não é um ambiente, de modo geral, agradável. A gente vai quando é estritamente necessário, ou protocolos específicos para pacientes muito mais velhos, tá? Então, a imensa maioria dos pacientes não precisa ir para a UTI. Vai para o quarto, ficar junto dos seus familiares, das pessoas que te amam. Isso é muito importante. No mesmo dia da cirurgia, ele já deve fazer a primeira sessão de fisioterapia, tá? Se eventualmente não for possível por uma questão técnica, burocrática, de tempo, se foi uma cirurgia que acabou tarde, né, ele vai ser orientado, ele e os familiares, a respeito de alguns exercícios que ele já vai poder fazer sozinho até que o fisioterapeuta chegue, tá? Ou utilizar alguns aparelhos, como um aparelho que a gente chama de CPM, que é uma sigla que significa movimentação passiva contínua, em que o aparelho fica movimentando a sua perna, tá? Sem que você precise fazer esforço. Isso acelera bastante a recuperação. Em alguns casos a gente utiliza esse recurso também, tá? Mas no primeiro dia, no dia da cirurgia, esse paciente é estimulado e deve ser capaz, a extrema maioria é capaz de, primeiro, ficar sentado na beira da cama. Ficou bem? Ficar de pé. Ficou bem? Dar alguns passos com o andador ou muletas, tá? Então, a maioria dos pacientes
anda no dia da cirurgia, certo? Cerca de 6, 8 horas depois da cirurgia, eles estão andando e a gente estimula que isso seja feito, inclusive para ele ter independência, para ele poder ir ao banheiro, utilizar o vaso sanitário, para ele diminuir a chance de complicações, para ele sentir o quadril novo, vamos dizer, tá? A imensa maioria dos pacientes é capaz de fazer isso no dia da cirurgia. E é importante dizer que ele estará bem para isso. Como eu falei, a gente não força a barra para nada, tá? O paciente não vai estar sentindo dor, porque ele vai estar medicado. O desconforto da cirurgia normalmente é muito mais leve do que a dor da artrose, isso é que os pacientes falam para a gente, tá? E ele também não vai ter apetrechos, vamos dizer assim, coisas atrapalhando ele ou sendo desconfortáveis para ele, do tipo sonda, dreno, curativos muito grandes, não tem nada disso, tá? A maioria dos pacientes, a gente não utiliza sonda, a gente não coloca dreno e coloca curativos especiais muito pequenos que são capazes de controlar o sangramento para que ele não tenha desconforto, ele possa ir, por exemplo, para o banheiro sem estar arrastando um monte de coisa, vamos dizer assim. Dia seguinte da cirurgia, se ele não fez fisioterapia no dia anterior, vai fazer logo pela manhã cedo. Se ele fez, tem grande chance de fazer nova sessão de fisioterapia no dia seguinte pela manhã. O paciente está se sentindo bem, sem desconforto por dor, já urinou, está se alimentando, ficou de pé, deu alguns passos e o curativo está legal, limpinho, sem estar sujo, que é o que a maioria das pessoas está, vai embora, vai de alta para casa, ficar no ambiente aconchegante da sua casa e sair do hospital, tá? Fugir do ambiente hospitalar. Hospital a gente só fica quando é necessário. Se ele atingiu todos esses critérios, já caminhou, está comendo, urinou e está se sentindo bem, alta hospitalar, tá? A imensa maioria dos pacientes vai embora neste segundo dia. A maioria em torno ali de 26, 27 horas de pós-operatório, muito próximo daquele trabalho que eu mostrei para vocês, tá bom? Alguns pacientes atingem esses critérios no mesmo dia da cirurgia. Podem ir para casa no mesmo dia. Isso não é a maior frequência, por isso que eu não vou enfatizar isso aqui. É importante que o paciente, para ir de alta, ele tenha já combinado com o fisioterapeuta, ele já tenha ajeitado uma rotina pós-operatória com o fisioterapeuta, para ele não ir para casa e ficar sem ter o que fazer em termos de exercício, tá bom? E que ele tenha condições de uma certa independência, de autonomia, de fazer as coisas básicas sozinho, para que ele não fique completamente dependente dos outros. Tá? Em relação à carga, o que é isso? Ao quanto ele pode apoiar a perna, o peso na perna operada, eu não restringo isso. A gente fala que o paciente vai fazer carga conforme tolerância. O quanto ele aguentar apoiar a perna, ele pode aguentar. A prótese aguenta isso, tá? Então, se o paciente aguentar apoiar o peso inteiro na perna e não quiser usar muletas, não quiser usar nada e estiver bem para isso, não tem problema, tá bom? Repito, essa é uma rotina minha, tá? Tem colegas que fazem diferentes, cada cirurgião tem a sua rotina e é claro que é para a maioria dos casos, existem exceções. Importante dizer, essas condições que ele tem de caminhar e de fazer algumas coisas independentes, muitas vezes tem que incluir subir e descer escadas, tá? Assim como eu falei antes, claro, se apoiando num corrimão, utilizando uma bengala ou uma muleta, devagar, se apoiando na perna que não foi operada, mas tem que ser capaz de subir porque muita gente mora em casas que ele dorme no quarto de cima ou mora em prédios que não tem elevador, tá? Então ele tem que ser capaz de subir e descer escadas e vai ser treinado pelo fisioterapeuta para isso, tá? Isso não vai impedir a alta. Então, na primeira semana, não vai ter muito mistério em casa, tá? Normalmente, a gente recomenda que ele faça algumas sessões de fisioterapia domiciliar para não ter o trabalho de ter que sair na clínica. Então, a nossa equipe vai em casa fazer uma sessão com ele e ele vai estar orientado sobre os exercícios que ele deve fazer e é capaz de fazer a maioria deles sozinho, até mesmo sem a companhia do fisioterapeuta, tá? O que é essencial na primeira semana é que o paciente tenha conforto, é a primeira coisa, ele tem que estar confortável, tem que dar um tempo para o organismo estar se refazendo ali daquele trauma cirúrgico, tá? Vamos dizer assim.
tem que tomar alguns cuidados específicos, tá? Então, existem recomendações, para isso é importante o fisioterapeuta, para ele ensinar o paciente o que fazer, como fazer as coisas em casa da maneira segura. A respeito desses cuidados que têm que ser seguidos em casa, especialmente na primeira semana é um momento de aprendizado desses cuidados, faço um adendo aqui para recomendar fortemente que vocês entrem depois num canal do YouTube que inaugurou essa semana, tá? É de uma das equipes de fisioterapia que trabalha comigo, chama Dynamos Fisioterapia, é o nome do canal aqui no YouTube, e os dois fisioterapeutas são extremamente competentes. Dr. Tiago Fonseca, Dr. Ana Paula Machado, tá? E o vídeo de estreia deles foi exatamente descrevendo o passo a passo desses cuidados e como fazer, mostrando direitinho como entrar no carro, como sair, como deitar, como ir para o banheiro, como levantar do vaso sanitário. O vídeo está impecável. Não deixem de entrar lá no canal da Dynamos Fisioterapia. Vou colocar o link aqui embaixo também, tá? Para vocês entrarem. Se inscrevam no canal do Thiago e da Ana. Curtam, compartilhem o vídeo, tá? E ativem as notificações também, que é um canal muito bacana e que vai crescer muito. Voltando então para a nossa recuperação. Na segunda semana, o paciente vai retornar comigo para que eu avalie a ferida. Detalhe, só neste momento é que a gente vai abrir o curativo, ou seja, não tem nem esse transtorno para o paciente, ter que ficar trocando curativo em casa, mas eu tenho medo, eu não sei fazer isso, a pessoa que mora comigo não gosta de olhar, tem medo de sangue. O curativo que você sair do hospital, ele é próprio para isso, ele é especial para prevenção de infecção e você vai ficar com ele até voltar comigo no consultório na segunda semana. Nós vamos tirar, olhar a sua ferida, avaliar como é que ela está. Não tem ponto para tirar também, tá? Porque a gente não precisa tirar pontos, os pontos que nós usamos não há necessidade de tirar. E a gente vai ver como é que foi a sua evolução inicial para te orientar o caminho a partir daqui. Neste momento, normalmente a gente já começa liberações bem mais amplas, a fisioterapia já vai começar a ficar intensa, a marcha já vai ficando mais natural, se estava usando 2 muletas pode passar para uma, se estava usando andador vai passar para 2 muletas. Então essa primeira consulta na segunda semana já sai daqui o paciente com muitas liberações, tá? Aqui entra um adendo importante também, a questão de viajar. Aqui, por exemplo, eu atendo muitos pacientes de fora de Brasília e é após essa consulta que normalmente eu autorizo que eles retornem para suas cidades, tá? Eu faço questão de ver esse primeiro retorno, essa primeira ferida. Eu quero tirar o curativo e olhar, salvo algumas exceções que a gente combina com um colega, às vezes que está na cidade, alguma coisa assim. Mas normalmente, a partir desse primeiro retorno é que eu vou autorizar a viagem de volta para os pacientes de fora. Da terceira para a quarta semana é que começa a disparar a reabilitação. É quando o paciente enxerga assim, nossa senhora, como eu evoluí, doutor. Terceira para a quarta semana, normalmente, abandonam-se os apoios todos, muleta, bengala, andador, a maioria dos pacientes já consegue andar sem nada e com uma certa naturalidade. Se ele abandonou os dispositivos de auxílio, ele já é capaz de dirigir, então terceira para a quarta semana vai estar dirigindo, a maioria das pessoas dirigindo tranquilamente, sem desconforto. A atividade sexual, não é que seja proibido antes, mas exige tantos cuidados e às vezes tem um desconforto que o paciente prefere não fazer, porque ele fica tão concentrado nesses cuidados que não vai ser tão prazerosa a atividade. Terceira para a quarta semana já é capaz de fazer com mais naturalidade e você poder voltar a namorar, tá bom? Ter atividade sexual normal com a sua parceira ou parceiro. Claro, lembrando de alguns cuidados que serão orientados pela equipe de fisioterapia ou por mim aqui no consultório. Também é um momento em que a maioria dos pacientes retorna para o trabalho já bem confortável, sem necessidades de grandes apetrechos, assim, de ser artificial. Ele volta com naturalidade para o trabalho da terceira para a quarta semana. Ainda é um momento de alguns cuidados, tá? Mas já é capaz de fazer muita coisa. Da quarta para a sexta semana, o paciente deslancha. Os riscos despencam a muito próximo de zero. Então, se não aconteceu nada até a quarta semana, não vai acontecer mais nada de ruim.
Zero medicações. Quase todos os pacientes não precisam usar mais nenhuma medicação. Eu não estou falando medicação para dor, porque essa a maioria deles larga muito antes, mas nem mesmo medicações para prevenir trombose, para prevenir outras coisas. Depois do primeiro mês, o paciente está sem necessidade de tomar nada, tá? Claro que voltado para a cirurgia, ele vai usar as medicações regulares dele. E o nível de atividade já está lá em cima. Então é mais ou menos quando o paciente, assim, depois de um mês, quem olha o paciente, quem ficou um tempo sem vê-lo e olha, fala, uai, você está muito melhor, o que aconteceu? Você já não é capaz de dizer que a pessoa está em pós-operatório. E o próprio paciente já praticamente está se esquecendo já que foi operado, tá? A atividade física já está mais intensa, na academia ele já está fazendo muitos exercícios. E é aí que mora o perigo, tá? Veja, o paciente, quando ele começa a se esquecer que foi operado, é quando pode haver exageros e aí colocar a cirurgia em risco. Então, a partir da quarta e sexta já é um momento muito tranquilo, mas que ainda tem alguns cuidados pontuais que o paciente tem que tomar, porque senão pode acontecer alguma coisa. Certo? E da sexta semana para frente, aí sim, aí o paciente já está bem adaptado a tudo, até os cuidados que antes eram muito necessários já começam a cair cada vez mais. A partir da oitava semana ali é praticamente uma vida normal, sem grandes precauções, sem grandes modificações, tá? Da sexta semana até a 12ª, até completar 3 meses, de 1 mês e meio a 3 meses, eu costumo dizer que é o polimento, são ajustes finos que a fisioterapia vai fazer para que o paciente não só fique muito bem, para que ele fique impecável, para que ele retorne à atividade esportiva dele, para que ele retorne à atividade de lazer dele, dançar, viajar e tudo, de maneira completamente natural, tá? Então essas 6 semanas vão ser para isso, para o fisioterapeuta te adaptar e te preparar para uma vida plenamente normal, funcional, sem limitações e sem dor, que é o que você vai encontrar depois aí da 12ª semana, o 3º mês de cirurgia, e certamente comemorando muito, tá? É isso que a gente reza e para que aconteça com todos vocês quando passarem por uma cirurgia dessa. Então, para encerrar, espero que vocês tenham percebido o quanto é relativamente tranquilo pós-operatório, acelerado, não há aquela sensação que alguns pacientes têm de perda de tempo de vida, eu vou ter que parar a minha vida para operar. Muitos pacientes tiram suas férias no trabalho, 30 dias, operam e quando voltam, as pessoas do trabalho nem acreditam que ele operou, de tão bem que ele está se sentindo, tá? Então espero que vocês tenham visto que realmente é bem tranquilo. Se vocês terem ideia, assim, é muito rápida a percepção, a noção de melhora do paciente. Todas as semanas, nós cirurgiões de quadril ouvimos, eu tenho certeza que outros colegas também escutam isso, quando a gente vai passar para dar alta no dia seguinte, o paciente já fala para a gente, doutor, eu estou com menos dor do que eu estava ontem. Essa é uma frase clássica. Outra frase clássica é, doutor, se eu soubesse que era assim, eu tinha feito antes. Outra frase clássica, é muito mais tranquilo do que eu esperava, doutor. Tá? Então é realmente tranquilo. Nós temos literatura para isso e nós temos a experiência de todos os colegas que fazem cirurgia do quadril. Eu aposto que ninguém vai discordar de mim de que é uma cirurgia relativamente com a recuperação muito boa. Tá bom? Então, agradeço por quem ficou até o final, muito obrigado, peço para que, se você não está inscrito, se inscreva, curta, deixe o seu comentário, deixe suas dúvidas, eu vou ler e talvez responder num próximo vídeo. Espalhe esse vídeo, espalhe pelo WhatsApp, espalhe pelo e-mail, do jeito que você preferir, tá bom? Me ajuda com isso. No vídeo passado eu fiz um tutorial de como espalhar pelo WhatsApp para quem não mexe muito com isso. Se inscreve nas minhas redes sociais. Semana passada eu discuti um artigo também sobre recuperação pós-operatória de prótese em pacientes acima de 85 anos. Tá lá no Instagram TV. Coloquei o artigo e coloquei o vídeo discutindo isso. Então tem algumas coisas que eu coloco só lá.
Entra no Instagram, @doutor.inacioventura, Facebook, entra no meu site, me acompanha porque os conteúdos são distintos e vamos lá, tá bom? Não esquece de se inscrever lá no canal da Dynamos Fisioterapia, canal muito legal que vai crescer demais e que está com um vídeo espetacular detalhando o pós-operatório de prótese de quadril nesses momentos iniciais, especialmente na primeira semana. Grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Feliz 2020 para nós!